Olá, queridos alunos do 7º ano. Que alegria estar aqui com vocês, viu? Como que vocês estão? Estão todos bem? E a família está bem também? Eu espero que todos vocês estejam muito bem, com muita saúde. Eu, professora Elisângela, além de estar muito bem, eu estou muito feliz de estar aqui com você. Hoje nós vamos ter uma aula sobre nivelamento, isso mesmo, nossa aula de ciências. Será sobre a descoberta da célula. Mas, professor, o que é esse nivelamento? Veja bem, nós vamos resgatar informações que você já teve sobre este assunto, sobre célula, sobre a descoberta da célula. Mas por que é importante, professora, eu resgatar este assunto se eu já estudei, se eu já fui aprovado? Veja bem, os nossos estudos, aquilo que a gente aprendeu anteriormente, eles servirão como uma base para aquilo que nós iremos aprender futuramente. Então, daí a importância. Um vai dando base para o outro. Assim como aquilo que nós vamos aprender no tempo presente vai servir também como uma base para aquilo que nós vamos estudar no futuro. Ok? Bora lá então? Descoberta da célula. Ah, mas eu quero te dar uma dica. Você está com um caderno aí? Porque eu vou sugerir para você algumas anotações para que você vá se recordando com mais facilidade ainda daquilo que você já aprendeu e você vai poder anotar outras coisas que vão enriquecer mais ainda os teus conhecimentos. Você topa? Então, bora lá comigo. Vamos então falar sobre a descoberta celular. E eu trago essa imagem aqui, mas professora, parece que eu estou vendo ali, parece que é uma criança, né? Um animalzinho, parece que estão ali numa floresta. O que isso tem a ver com descoberta celular? Aham, muito bem. Eu vou deixar aqui uma questão para você pensar. É aí que eu já vou querer que você inicie as suas anotações. Digo para você, vou perguntar para você sobre essa imagem aqui, ó. Quero que você observe bem. Existe alguma característica comum, algo semelhante que você acha aí que existem entre estes seres vivos que você consegue observar aqui na imagem? Vou te dar uma dica. Antes de você começar, já, o que tem de igual, o que é semelhante, o que é parecido? Eu vou dar uma dica para você. Anota aí no teu caderno, aquele caderno que você pegou inicialmente, que a prof falou para você, pega ele, anota tudo o que você está vendo desta imagem aqui. Vai colocando os nomes aí daquilo que você está vendo. Aí depois você pensa, né? Você vai pensar o que existe, né, de características em comum com todos eles. Você topa este desafio? Maravilha! Então eu vou dar um tempinho para você e eu já retorno para falarmos mais sobre descoberta celular. Até já!
Voltei, gente linda. E aí, conta pra mim. Essa anotação aí rendeu bastante? Tomara que sim. Aliás, eu tenho certeza que sim. Então, primeira coisa, já que nós fomos convidados a observar essa imagem, então vamos descrevê-la, não é mesmo? Muito bem. Então, aqui nós percebemos a presença de um ser humano, provavelmente o dono desse cachorrinho muito fofo, que é uma outra espécie de ser vivo. Nós podemos também identificar nesta imagem, lá no fundo, né, um cenário vegetal. É claro que você se recorda que os vegetais são seres vivos, não é mesmo? Então, eles precisam estar aí nas nossas anotações. Quero chamar a sua atenção para mais um detalhe muito importante. Claro que aqui nós não conseguimos observar, nós não conseguimos identificar olhando aqui, ali tem seres bem menorzinhos, seres vivos que são bem pequenininhos, micro-organismos, bactérias, vírus, protozoários. Nós não conseguimos vê-los, porque eles são muito pequenos e nós vamos falar mais sobre isso mais para frente. No entanto, a gente sabe da existência deles no ambiente, né? Onde nós estamos, como esses dois seres vivos aqui juntamente com as plantas. A gente sabe que ali no momento, quem fez essa imagem, né? Ali tinha presença de bactérias, fungos, né? Protozoários. Mas muito bem, professora, conta para mim. O que essa imagem ela tem a ver com o tema desta aula, descoberta celular? Primeira coisa que nós precisamos saber sobre este assunto, descoberta celular. Graças ao avanço de alguns instrumentos microscópicos, como este aqui, ó, por exemplo, você já deve ter visto. Ou no ano anterior, né, anos anteriores, você já deve ter visto um instrumento deste aqui na tua escola, até mesmo nas aulas na TV, né, no YouTube, você já deve ter conhecimento, portanto, deste instrumento. Graças a este instrumento aqui, microscópico, é que começou a ter mais ainda um avanço na descoberta da célula. Professora, mas por quê? Veja bem, as células são estruturas muito pequenas. Nós podemos dizer que minúsculas. Ainda ouso dizer para você que são estruturas invisíveis a olho nu. Como assim, professora, olho nu? Isso mesmo. Se nós olharmos, né, como essa imagem aqui, se a gente pega você tem cachorrinho aí? Você tem animaizinho de estimação? É um passarinho, é uma tartaruga, é um cachorrinho? Independente de qual seja ele. Se você pegar ele ali, você vai ter uma visão macroscópica. É o meu animalzinho de estimação, é o meu totó, é o meu passarinho. A mesma coisa assim conosco, né? Se nós olharmos, você olhando aí para o papai e a mamãe, você está tendo uma visão macroscópica. Mas eu digo para você, você não consegue ver o que há no interior do corpo destes seres vivos, seja do cachorrinho, seja do ser humano, ou seja das plantas. É impossível. Isso mesmo, nós não conseguimos ver essas estruturas minúsculas sem o auxílio de um instrumento como este, de um microscópio. Por isso, a importância dele, porque ele nos revela curiosidades, modificações, presenças de estruturas que são muito pequenas, impossíveis de serem vistas a olho nu, ok? Então, graças a este instrumento, facilitou-se para a descoberta da célula. Professora, mas vamos relembrar, me ajuda a relembrar, professora, o que é mesmo uma célula? A célula é a menor estrutura viva que dá forma, o formato. Vamos observar essa criança aqui, né? As células dela vai dando formato, vai dando estrutura para a anatomia do seu corpo. Mas também as células são responsáveis pelo funcionamento, por todas as reações químicas, pelo metabolismo que ocorre no corpo. Professora, mas e o cachorrinho? A mesma coisa. No entanto, por ser uma espécie diferente,
Claro que ele apresenta uma outra anatomia, né? E as suas células são específicas, peculiares da sua espécie. Mas a função é a mesma, é estrutural e funcional. De modo igual também para as plantas, só que nós estamos falando também de outras espécies de seres vivos. Isso mesmo, as plantas, a sua estrutura celular é bem diferente, tá? Da estrutura celular do animal, dos animais. Tem coisas semelhantes sim, quando eu falei daquelas estruturas bem pequenininhas, que eu já vou contar mais sobre elas para você, tá bom? Muito bem, então, falamos já do cachorrinho, falamos aqui do ser humano, falamos dos vegetais, o que nós falamos, o que nós já percebemos de informação? Que todos os seres vivos, eles são constituídos por células. Exatamente, todos, indispensavelmente, todos os seres vivos são constituídos, são formados por células. Legal? Bora lá. Então, todos eles são formados, né? Pelas células que são unidades básicas ali do ser vivo, que vai dar estrutura, formato e que vai dar ali também a capacidade das reações que ocorrem. Todo o metabolismo, né? Transporte de oxigênio, toda essa questão, né? Reprodução, né? O transporte de líquido, então tudo isso depende da célula. E falando na célula, olha ela aqui, você se recorda? Se recorda uma imagem semelhante a essa aqui? Mas professora, você acabou de falar aí para mim que nós não podemos ver uma célula a olho nu. Como que você colocou ela aí? Aham. Recorda você que graças a este instrumento aqui, né? Claro, é um instrumento semelhante a esse, né? Bem mais aprimorado, que dá ainda a capacidade de fazer uma foto linda, né? Ampliada. Sim, é possível. As imagens que a gente vê nos microscópios, elas são possíveis sim de serem aumentadas, ampliadas e até imprimidas, né? Impressas, né? Mas muito bem. Eu quero apresentar para você aquilo que você já conhece para você se relembrar. Vamos aqui então retomar sobre célula. Ah, você já fez desenho sobre a célula? A tua professora pediu para você? Esquematize aí no teu caderno uma célula animal. Você gostou de fazer? Legal. Bora lá então recordar. Então nós temos aqui. Eu vou dizer para você o nome das 3 estruturas principais de uma célula, que é a membrana plasmática, ela está aqui. E já aproveito para dizer para você que a principal função da membrana plasmática é delimitar aqui a célula, protegendo. Mas ela serve também como uma portinha, eu digo mesmo que a célula é como uma porta, que serve ali para a entrada e a saída das substâncias que são pertinentes ali da célula, ok? Então ela está na parte externa da célula. Professor, todas as células têm membrana plasmática? Sim, sim. Aqui nós temos o citoplasma, ok? Nós temos o citoplasma. E no citoplasma, que é uma estrutura que está bem próxima ali da membrana plasmática, que está ali entre a membrana e o núcleo, é nele que se encontram as organelas citoplasmáticas. Exatamente. Essas organelas são estruturas que estão ali para desempenhar uma função específica. Exatamente. Quero mostrar para você uma célula semelhante a essa daqui. Isso mesmo. Mas já aproveito para dizer para você que as células do nosso corpo, elas são diferentes, ok? Temos as células do sangue, temos as células musculares, as células da pele, elas são diferentes, ok? Mas eu quero mostrar para você as organelas citoplasmáticas, que são microestruturas, que chamamos de organelas, né? Onde cada uma delas desempenha uma função. É como se a gente imaginasse uma empresa bem grande. Vamos pensar que aqui é uma empresa grande, né? E cada uma dessas organelas aqui, assim como também a estrutura principal da célula, fosse os funcionários e cada um tem a sua função, não é mesmo? Vamos pensar na escola, lá não tem aquela pessoa querida que é responsável pela nossa alimentação? Tem a direção, tem os professores, o pedagogo, cada um com a sua função. Então nós temos entre as organelas, nós temos as mitocôndrias,
que são responsáveis pela respiração celular. Nós temos também os lisossomos. Os lisossomos são organelas que são responsáveis pela digestão intracelular. Como assim, professora? A célula se alimenta? Opa! Muitos nutrientes ali no interior delas. Também existem o retículo endoplasmático. 2. O liso e o rugoso. Professora, mas qual é a diferença? Você se recorda da diferença do retículo endoplasmático liso e do rugoso? Eu conto para você. O rugoso é aquele que tem a presença dos ribossomos aderidos ali, bem próximo a ele, tá? E a função deles, desse retículo endoplasmático, o rugoso, é na síntese de proteínas junto com os ribossomos. Mas nós temos o retículo endoplasmático que nós chamamos liso. Liso por quê? Porque não tem nada aderido ali. Professora, mas eles não produzem nada? Produzem sim. O retículo endoplasmático liso, ele produz os lipídios. Muito bem. Depois nós temos os centríolos, né, que estão ali envolvidos com a divisão celular. Nós temos ali também o complexo de Golgi, que são tipo que bolsinhas que vão ali armazenando as sínteses de proteínas que ocorrem no interior da célula, ok? Então, todas as células, recapitulando, são estruturas vivas, não podemos esquecer disso, que tem uma organização interna, como a gente acabou de ver aqui, e onde cada partezinha dela, cada estrutura é responsável por exercer ali uma função que é indispensável para a manutenção da célula e, consequentemente, responsável pela manutenção do ser vivo. Ok, minha gente? Muito bem. Seres humanos, árvores, arbustos, animais, aqui representado, né, pelo cachorrinho, né, são exemplos de organismos que são formados por muitas células, diversas células. E por eles serem formados por muitas células, eles são chamados de pluricelulares ou multicelulares, porque tem muitas células. Mas, professora, me fala uma coisa. Tem algum ser vivo que é formado por uma única célula? Tem sim, nós já vamos falar deles, né? São organismos microscópicos, exatamente daí a importância, mais uma importância, né? De nós usarmos este aparelho aqui, porque é graças a aparelhos como este também que nós conseguimos ter acesso a esses organismos que nós chamamos de unicelulares. Bactérias, protozoários como paramécios, amebas. É possível a visualização destes organismos apenas com a participação, com o auxílio de um microscópio, ok? Para que nós possamos, então, conseguir vê-los, né? Lembrando que as bactérias, né? Muitas delas são responsáveis por doenças. E se a gente parar para pensar em doenças provocadas pelas bactérias, a gente pode entender também uma outra importância deste aparelhinho, de um aparelho semelhante a esse. Porque também estes aparelhos, eles auxiliam muito, mas muito mesmo na descoberta de doenças. As causas, os sintomas, também o tratamento. Então, o microscópio óptico, ele auxilia em muitas questões científicas, em muitos estudos, para que avance, né? E para que a gente possa ir ampliando aí a nossa formação de conhecimento. Quando eu falo nós enquanto professores, enquanto alunos, enquanto médicos, cientistas, né? Para que a gente vá, então, ampliando aí o nosso conhecimento a respeito de determinado assunto. Muito bem, minha gente. Chegamos aqui numa teoria, já que estamos falando de descoberta celular, professor, você ainda não me contou quem que descobriu a célula. Ah, mas você já vai se lembrar, eu tenho certeza. Você se recorda deste jovem cidadão aqui? Este homem honorável, Robert Hooke? Isso mesmo, ele foi quem descobriu a célula a partir da observação que ele fez
numa cortiça. A cortiça é um material que é extraído de uma árvore que se chama sobreiro. É uma árvore típica mais lá de Portugal. Então, Robert Hooke observou ali, ele percebeu muitas, vamos dizer, muitas câmeras vazias ali na cortiça e ele identificou ali o quê? Naquela parede vegetal. Sim, porque a cortiça é uma parte de um vegetal, que é o sobreiro, essa árvore que eu falei para você, ok? E ele observou ali na parede desses vegetais espaços vazios onde constatava a presença de seres vivos, ok? Esse importante pesquisador, Robert Hooke, analisou o corte de a cortiça em um microscópio e verificou a presença de espaços vazios, os quais ele chamou de célula. Então tá aqui para você o corte de uma cortiça, né, os espaços, as câmeras vazias, onde ele identificou ali então a possibilidade da existência de vida ali, ok? Então Robert Hooke foi o primeiro a observar a célula, ok? Ele observou então os buraquinhos, tá, da cortiça antes da morte do vegetal ali, constatando que existia vida neles, ok? Então as células são estruturas microscópicas, muito pequenas, que não podem ser vistas o quê? A olho nu. Precisa da presença de um aparelho como esse, né? Por isso que o primeiro registro de uma célula ele se deu aqui, no microscópio, através de Robert Hooke. Aqui então a gente percebe uma pessoa que está ali mexendo no microscópio, né? Professora, mas por que tanto ele está mexendo? A importância de regular para que a gente obtenha um bom ângulo, o ângulo para que a gente possa então analisar perfeitamente cada estrutura que a gente deseja ali então estudar. No caso, uma célula, ok? Muito bem, nesta aula nós falamos sobre descoberta celular. Eu espero que você tenha gostado, certamente você aprimorou mais ainda os seus conhecimentos. Até breve!